aqui no nosso estúdio a Camila, é psicóloga, vai ajudar a gente nesse bate-papo. Obrigada, Camila Vilela. O Marcos Paulo é conselheiro tutelar, vai falar pra gente como que a sociedade também pode e deve agir, né, diante de casos assim. E hoje a gente recebe aqui o Jean. A história do Jean é tão forte quanto a história desse bebezinho. Você já sentiu isso na pele, né, Jean? Boa tarde. Boa tarde. Já diretamente. Eu e minhas duas irmãs, desde criança, né, meu pai e minha mãe sempre tiveram envolvimento com bebida, cigarro, festa, bagunça. Meu pai viajava durante a semana e dava sexta-feira, era o dia do nosso caos, que era o dia que ele chegava em casa, minha irmã mais velha tinha que faxinar a casa, fazia almoço, fazia tudo para cuidar da gente e eles sumiam. Era bar, sexta, sábado, domingo, eles chegavam no nível que eles chegavam a montar uma sala na porta de casa, com batuque, pandeiro, tudo lá para poder fazer festa. E nessa a gente era largado, entendeu? No meio daquela monte de gente bebendo e fumando e consumo de droga, porque uma coisa puxa a outra, a gente ficava perdido no meio dessa situação. Você já foi parar assim na rua também? Já. Por muitas vezes também eles saíam para poder beber de noite, deixava a gente dormindo. Eu mesmo já cheguei a pular a janela com 4, 5 anos de idade para ir atrás deles. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Entendeu? E eles sem saber de nada, confiando. Você lembra? Isso está marcado na sua memória? Sim. Eu tenho lembrança afetiva que começa a partir dos 3 anos de idade com a família, entendeu? Então é uma coisa que marca muito a criança, entendeu? E aí você vendo essa cena, o que isso te traz? Qual o sentimento que isso te provoca? Cara, é um sentimento de revolta, porque realmente deixa um incapaz sozinho, entendeu? Bota um incapaz para tomar conta de outro incapaz, o resultado é esse mesmo, entendeu? Camila, uma criança de 15 anos tem condições de ter a responsabilidade de ter todos os cuidados, as obrigações com uma criança, com um bebê de 1 ano? Roberta, não tem. Então, assim, 15 anos ela está com o cérebro ainda em formação, então não é um adulto. Então, a gente fala muito de processo de adultização em rede social, mas isso é um processo de adultização, é colocar a responsabilidade de adulto num jovem que ainda está em formação. Então, você imagina um bebê de 1 ano, né? Um bebê, gente, ele consegue se afogar numa vasilhinha de cachorro. Olha o risco. Então, você tem que ficar alerta o tempo todo. É cair do berço, é cair da cama, é usar algum produto de limpeza. Então, é um risco o tempo todo. E um jovem de 15 anos não tem essa capacidade e, como você falou, não tem essa obrigação. Então, uma coisa é um irmão mais velho, um primo, ajudar, auxiliar. Vai numa consulta médica e precisa de alguém ficar ali um pouquinho. É um tempo muito mais resumido. Agora, o cuidado, né? O dia a dia ali, a noite, a madrugada, o cuidado básico, tem que ser do adulto. Ainda tem, né, de certa forma, ainda essa cobrança. Você imagina, né? O que essa criança de 15 anos vai ouvir no sentido dessa criança, né? Roberta, E, exatamente. ao mesmo tempo, a gente fica tentando imaginar, Camila, como que o cérebro desse bebezinho vai processar tudo isso? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Que ninguém até agora também disse a respeito desse pai. Exatamente, Roberta. Então, assim, eu achei ótimo quando a Marla perguntou, cadê o pai? Então, assim, a gente também não pode culpabilizar só a mulher. Cadê o pai dessa criança? Eu acho que é uma excelente pergunta. E é um terror psicológico tanto para o bebê, porque é um impacto que ele vai levar ao longo da vida, não é porque tem 1 ano que ele esquece. O impacto do inconsciente está ali. E do jovem de 15 anos... Isso fica registrado Fica na cabecinha registrado. dele? A questão da culpa, do abandono, do cadê a pessoa. Então, assim, o afeto ele é construído, a relação de confiança, desde a barriga. Então, assim, talvez não tenha essa lembrança consciente, mas a marca do abandono, a marca da negligência fica desde muito cedo. E do adolescente de 15 anos, né? Imagina o processo de culpa dele, de responsabilização, que não é. Então, são 2 crianças a serem cuidadas agora. Marquinhos, você como conselheiro tutelar, quais riscos você pontua ali nessa cena? Quais perigos essa criança correu que você já viu acontecer em muitos casos? Risco de ser sequestrada por um pedófilo, um estuprador, por um abusador de criança, que ia pegar essa criança, levar para algum lugar ermo, fazer as coisas mais terríveis que tem no mundo e abandonar ali. E aí depois você tem a cara de pau dos responsáveis que falam, eu fui ali, muitos casos acontecem, eu fui ali na casa de uma amiga, ia voltar rápido, achando que não dá nada, mas claro que dá. Uma criança dessa aí, eu já peguei um caso parecido há uns 3, 4 anos atrás, em Itacibá, e com a criança ela andou quase 3 quilômetros até na principal de Itacibá e foi encontrada pelo motoboy.
Ele colocou a criança em cima do tanque de gasolina ali da moto e entregou lá no DPJ de Campo Grande. Esses pais, eles deixaram deixavam a criança sozinha para ir na boca comprar droga, eram usuários. E hoje em dia eles perderam a guarda dessas crianças, a justiça tirou a guarda deles e eles se encontram com os avós. A avó tem a guarda provisória dessa criança. Essa criança aí também, o conselho deve ter tido no plantão, feito toda a busca ativa para encontrar algum familiar, não teve sucesso, e o último caso foi o acolhimento institucional. Agora a mãe, ela vai ter que provar para a justiça, para a vara da infância do município, para a equipe técnica, e se explicar e vai responder na forma da lei. E a justiça vai determinar o futuro para essa criança aí. Inclusive, ela pode perder a guarda dessa criança? Com certeza, pode perder a guarda dessa criança. Sobre o pai, igual na reportagem a gente viu, cadê o pai? Acontece muitos casos que mães esquecem, não querem colocar os pais na justiça, mas hoje existe a lei de abandono afetivo, onde os genitores eles respondem criminalmente e ainda tomam multa. Então, as mulheres, as mães solo, elas têm que entrar na justiça sim contra esses pais, que a responsabilidade não é só dela, é de quem fez lá na hora lá também. Então, assim, muitas não procuram. Tem muitos pais também que, quando procuram também, eles não têm esse lado da genitora de estar ajudando. Ela acha que o filho é uso exclusivo dela. O cara separou, ele não tem direito a nada. E aí a gente se esbarra na alienação parental, que é crime também, tem que ser denunciado. Perfeito. Tem participações aqui. Boa tarde. Eu nunca larguei meus filhos para nada. Só deixei quando eu fiquei doente, tive que ficar internada 30 dias na UTI. Olha, gente, é um pecado chamar uma mulher dessa de mãe. Mãe é quem ama e cuida dos filhos. Tem o comentário também da Neide de Cariacica, aqui em Bela Aurora. Ela fala, é um absurdo a mãe achar que um filho tem a obrigação de olhar o outro. O cuidado tem que ser nosso, que nós somos mães. Vamos frisar mais uma vez aqui. Essa criança de 15 anos não tinha obrigação nenhuma. A culpa foi sua que deixou seu irmão sair, que nada, esse menino já tinha que estar dormindo mesmo, esse menino de 15 anos, não tem que ter obrigação. Uma coisa é olhar a criança enquanto a mãe foi tomar um banho, olha seu irmão aí que a mamãe vai tomar um banho. Aí a gente já começa devagarzinho a capacitar, né, Camila, o irmão para assumir responsabilidades proporcional à idade dentro de casa, mas não embutir uma obrigação dessa, né? Exatamente. Uma criança de 15 anos não é a rede de apoio. Rede de apoio vai ser uma avó, uma tia, uma vizinha de segurança. Então, assim, ela poderia até ter uma vida social, ok, a gente não está julgando essa parte, mas que tem uma rede de apoio, né, possível para resolver essa questão. Tem outro relato aqui, boa tarde, Alberta. O jeito que esse bebê estava engatinhando na rua poderia ter sido atropelado por um motorista bêbado, como está acontecendo muito isso, gente. Pois é, esse é mais um risco. Eu também pensei muito nessa possibilidade que poderia ter acontecido com esse bebê. E olha só o que aconteceu também na casa do Jean. Quase pegou fogo na sua casa na época, né? Quase, menina. Criança, né? Sozinho dentro de casa, que se acha esperto, se acha livre para tudo. Então, fósforo. Uma vez eu entrei dentro do guarda-roupa, mexendo com fósforo, acendi um fósforo. Graças a Deus, nada de pior aconteceu. Entendeu? Eu acho que a gente era muito... E sozinho também com as irmãs? Sozinho com as irmãs. Eu acho que a gente era muito guardado por Deus. Que eles falam que todo cachaceiro tem um Deus ali do lado ajudando, que não deixa nada de mal acontecer. Que Deus olha essas crianças, isso sim, Então, eu acho né? que tinha um grande levamento de Deus ali na nossa vida, tá? Em relação ao álcool, né, em si. Teve também uma situação de abuso que você me contou, Jean? Sim, sim. Igual eu falei, dava sexta-feira, minha casa enchia de gente. Era festa, era bebida. Então, eu era muito novo, eu não tinha essa noção do risco. Então, a gente se sentia livre. E nessas idas e vindas, meu pai tinha muita amizade no bairro. Eu, com meus 4 para 5 anos, me deparei com esse amigo do meu pai, trabalhando num lote vago, e esse cara acabou abusando sexualmente de mim, entendeu? Ainda falava comigo que se eu contasse, meu pai ia me bater, aquela manipulação que faz na cabeça de uma criança. Então eu cresci com isso na cabeça e não falava com ninguém. Eu só fui abrir a boca para conversar com os meus pais, já estava com meus 16, 17 anos, entendeu? E também não fui muito bem aceito, entendeu? Pelo preconceito, por várias coisas. Marquinhos, olha só que tristeza
Que bom, Jean. Assim, eu não sei se você já superou isso, de que maneira isso está guardado no seu coração, mas a gente fica feliz, de certa forma, que você está aqui alertando outras famílias sobre esse assunto. Porque olha a série de perigos, desde essa criança ter sido atropelada, desde... Gente, essa criança, só de pensar no frio que ela estava sentindo de madrugada, sem blusinha, sabe? Exposta dessa maneira. Olha a quantidade de exposição que essa criança estava para todos esses riscos. E você pontuou desde o início o abuso, né? Tem muitos casos em que a gente vê essa conciliação dessa vulnerabilidade e o abuso acontece. Demais, demais. A gente pega muitas situações assim que eu sempre falo que o abusador ele espera só um momento de vacilo de alguém. E em especial dos pais, né? Especial dos pais. Ainda mais numa situação dessa aí que essa criança foi encontrada. Foi encontrada por esse senhor aí. E se fosse um abusador? Uma hora dessa... E os casos de sequestro de crianças que a gente vê? Está acontecendo demais, crianças sendo abordadas, tem crianças sendo abordadas na porta de casa. Esse dia eu estava numa escola falando, no dia da família da escola lá, e estava falando, cuidado vocês, mães, que às vezes estão fazendo seus afazeres dentro de casa, achando que seu filho está tranquilo em frente da sua casa, e não está não. A gente pega casos direto aí de crianças sendo abordadas na porta da sua casa, na rua, e enquanto os pais estão dentro de casa fazendo seus afazeres, achando que ali é um lugar seguro. E não é. Filho, você tem que ser um livro aberto para ele ensinar que ele não deve falar com estranhos, ninguém pode tocar na parte íntima dele, ninguém pode olhar, e se fizer algo, tem que denunciar, tem que falar. Porque é através da denúncia, através de ensinar a criança, porque uma criança bem instruída, ninguém vai tocar nela diferente, ninguém toca. E a gente conta com o apoio da população, sempre está denunciando esses casos. Muito importante, tá, gente? Olha, Roberta, boa tarde. Eu tenho um bebê de 1 mês, não deixo sozinho nem para ir ao banheiro. As pessoas têm que entender, depois que um bebê chega na família, a prioridade é a segurança da criança. Com certeza, Roberta, essa mãe tem que perder a guarda, porque ela não tem responsabilidade de ser uma mãe, deixar um bebê sob a responsabilidade de um adolescente. Olha, Roberta, eu tive uma experiência, viu, de ser abandonado na infância por pais alcoólatras. História parecida com a sua, Jean. Eu fui criado no orfanato e hoje eu tenho um filho adotivo de 1 ano que também teve essa experiência e não abro mão dele para nada. Gostaria até de um dia também convidar essa pessoa a participar com a gente aqui no Fale Espírito Santo, viu? Vai ser muito bem recebida. Tem outro comentário aqui. Quer ter filhos? As rotinas mudam. Se quiser ficar curtindo, não arruma filho. Já pensou se acontece um acidente ou alguém maldoso, pega esse neném? Camila, vamos levar essa conscientização para aquelas pessoas que ainda não viraram a chavinha, de que agora se tornaram pais, são responsáveis por crianças, pela vida inteira. Não é só uma fase, não. É todo dia e toda hora. E, Roberta, é importante a gente falar também que a questão do uso abusivo de álcool, do alcoolismo, não é aquela coisa distante. Então, assim, às vezes você junta ali final de semana, alguns amigos, vamos alugar uma casa para beber. A criança tem que ser protegida. A criança dorme com o pai e com a mãe. Não, e nesse caso ele foi planejado. Essa saída da mãe, a mãe não bebeu, acabou passando do ponto, esqueceu a criança, não. Sim, mas ela porque às vezes essa saída, a gente né? pensa que é algo distante. Aquela mãe lá que bebe, aquela mãe jovem que foi... Isso acontece no dia a dia. Então, famílias com poder aquisitivo, famílias que não têm uso abusivo de álcool, mas junta final de semana, vou sair para beber, vou fazer alguma coisa. Às vezes... E deixam, então junta lá o quarto das crianças lá. E aí tá todos os adultos alterados e a criança sozinha. Então, assim, isso é muito próximo e muito presente da gente. Está do lado dos nossos amigos, da nossa família. Às vezes está presente, mas não está ali. Exatamente. Então, esses casos não é um caso distante, um caso pontual que aconteceu lá em Barra Mares. Esse é o nosso dia a dia. Então, criança tem que ser protegida sempre. Criança é prioridade acima de qualquer coisa. E é possível fazer com que essas pessoas virem essa chave da responsabilização, né? Que é preciso mudar a postura. É possível acontecer isso, Camila? É possível, Roberta. Então, assim, é entender que a criança é um ser muito frágil. Então, assim, não tem como a gente achar que uma criança vai se criar sozinha, se cuidar sozinha. Então, que um caso como esse sirva de alerta mesmo. De olhar assim, será que eu não estou fazendo a mesma coisa?
talvez em outros campos, mas são muitas camadas. Às vezes a gente mesmo está reproduzindo isso. Então, criança tem que ser protegida acima de qualquer coisa. Então, que esse caso sirva de alerta. Olha, tem gente falando, boa tarde, Roberta. Eu, como pai, sou uma mãe melhor que muitas mulheres. Aí esse comentário vai causar polêmica, hein? Mas vamos lá. Sempre comigo em qualquer lugar, menos em bar, pois bar não é lugar de criança. Aqui em Aracruz, muitas mães fazem isso, saem para beber, deixam as crianças entregues à própria sorte. O que eu faço quando eu me deparar com uma situação como essa? Já o Marquinhos vai falar pra gente. Olha, com certeza, Roberta, esse bebê estava à procura da mãe. É a sensação que a gente tem, né? Que ele estava ali engatinhando, né? Possivelmente, Camila. A mãe é a rede de apoio dele. É a referência dele. Né? A referência afetiva de cuidado é a mãe. Então, ele ia caminhar ali, ia engatinhar durante quilômetros buscando essa mãe. Gente, o joelho da criança, pensa, devia estar todo mastigado. O frio, a criança totalmente desagasalhada, com o joelhinho no cimento, né? Todo craquelado ainda o cimento, pensa, andando 2 quarteirões, faço ideia como machucou. Outro comentário, eu cuido da minha netinha de 1 aninho, até para ir ao banheiro, eu levo ela comigo, todo cuidado com criança é pouco. Roberto, eu tenho 4 filhos, 6 anos, 5 anos, 2 anos e um de 8 meses. Quando eu saio, eu faço de tudo para levar comigo. Porque quem quer ter filho tem que ter responsabilidade. Dá para ser feliz? Muito feliz. Eu falo isso com propriedade. Eu sou mãe, dá para ser muito feliz, dá para se divertir com as crianças. Mas só que você precisa fazer adaptações. Quer beber? Bebe em casa. Ali com as crianças, ali, ó, com um olhar atento, entendeu? Ninguém está falando, tem que parar de viver, né? É sobre isso, minha gente. Olha, obrigada, Cá, pela sua presença. Obrigada, Marquinhos. Só é importante exaltar a sociedade, precisa denunciar, tá? E obrigada também, Jean. Eu que agradeço. Volte mais vezes, tá?